Sicredi não para de crescer. Hoje, ele é uma das maiores instituições financeiras do Brasil e também é o melhor lugar para você fazer seus investimentos. Por quê? Porque só aqui você ganha 2 vezes. Ganha com a segurança e a solidez do Sicredi. E ganha porque é sócio da instituição e tem direito à participação nos resultados. Então, não pense 2 vezes. Ganhe 2 vezes. Invista no Sicredi. Sicredi. Gente que coopera, cresce. De volta com a RDTV para a segunda parte da entrevista com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso, Ceneri Paludo. Falávamos na primeira parte, secretário, sobre a importância de se desenvolver Mato Grosso pensando nas suas potencialidades. Mas Mato Grosso também paga uma conta em função da falta de reforma tributária. Como isso acontece? O sistema tributário nacional, né, ele é um sistema extremamente complexo, né? Quando você pega um americano ou algumas pessoas que vêm de fora do país para atender o sistema tributário, é até difícil entender, né? E particularmente o estado de Mato Grosso é mais complexo do que o resto do país. O país inteiro tem um modelo de um sistema de crédito que é baseado em débito e crédito, que é o regulamento básico do ICMS e tal. O estado de Mato Grosso criou, durante os últimos 12 anos, diferentes modelos, diferente do modelo nacional. Então, assim, para outras pessoas que vêm para o estado, eles falam assim, espera um pouquinho só, não funciona igual o resto do estado? Não funciona. É como se fosse um mundo paralelo. É um mundo paralelo. E esse mundo paralelo, às vezes, ele é complexo. Ele, às vezes, beneficia alguns setores, é importante falar, mas ele prejudica muitos outros. Então, assim, o nosso entendimento é que a gente tem que ir para a regra nacional. Ou seja, vamos botar de novo sistema básico, débito e crédito, você acumula seus créditos, paga os seus débitos, faz a conta, tira a pressão do Estado. Hoje assim, é incoerência do que tem, porque assim, hoje no estado de Mato Grosso, quem fala o imposto que o empresário tem que pagar é o governo. O governo manda para ele um cheque e fala, você tem que pagar tanto. Aí o cara fala, não, mas eu não devo tudo isso. E aí gera N processos que às vezes acabam na justiça e tudo mais. Só para ter uma ideia, hoje o estado de Mato Grosso tem 196 mil processos administrativos sendo questionados administrativamente com relação ao tributário. São Paulo tem 7 mil, né? Só para você ter uma ideia do tamanho aqui. Então, assim, tão importante quanto o valor do tributo, a alíquota que se fala, se é 17%, 20%, é o jeito que você paga esse tributo. Então, uma das coisas que a gente tem no entendimento é que a gente tem que simplificar esse processo. E o processo de simplificação, ele vem por uma analogia do processo nacional brasileiro. É complexo? É complexo. Mas ainda assim é possível fazer e ainda assim pode ser mais simples do que o modelo atualmente atualizado hoje, utilizado hoje no estado de Mato Grosso. Secretário, falávamos na primeira parte da entrevista também da questão das indústrias, da instalação de indústrias. Temos novidades para 2016? O senhor falou que 2015 foi mais para arrumar a casa, para fazer as auditorias daquelas que aqui estavam, mas já existe uma prospecção de novas indústrias, há um namoro, uma paquera aí para 2016? Já existe prospecção e é uma coisa interessante também para a gente colocar que, além de existir prospecção, esse ano de 2015 a gente já teve grandes avanços. Por exemplo, vou citar uma empresa, por exemplo, que é do setor do agro, que de 1,9 bilhões de reais que ela vai fazer de investimento nos próximos 3 anos no Brasil, 1,1 vai ser aqui no Mato Grosso. Muito, né, ainda no interior do estado de Mato Grosso, né, mas é interessante porque é o seguinte, o investimento que ela ia fazer aqui ia ser de 600 milhões, não era de 1,1. E aí, numa conversa com o governador, onde a gente estava junto e a gente foi conversando, trazendo, a gente conseguiu atrair e dar a garantia para a empresa, entendeu, dela fazer esse investimento superior a 1 bilhão de reais. Então, assim, a gente já teve bons avanços aqui. Por exemplo, no setor de mineração, tem também uma nova indústria de grande porte se instalando, por exemplo, na região lá do norte do estado de Mato Grosso, né, em Juruena, que está fazendo um baita de um investimento. E essa do agronegócio é onde? Esse do agronegócio está fazendo em Lucas do Rio Verde, em Nova Mutum, em Nova Marilândia, em Campo Verde e aqui em Cuiabá, que na verdade Várzea Grande. Qual é? A BRF, né? A BRF. Então, assim, você vê assim que a gente já está tendo alguns outros avanços, né? O senhor citou a questão de Minas e Energia, vamos falar um pouco então sobre mais essa atribuição da pasta. Tivemos há pouco tempo uma entrevista com o presidente do Sindenergia,
que citou que Mato Grosso, o pobre de Mato Grosso, paga pela energia do rico do Nordeste. Por que essa discrepância na aplicação dos tributos fiscais e como o Mato Grosso pode romper essa barreira? Eu acho que assim, são duas coisas que é importante a gente pontuar com relação a isso, com relação ao tributo da energia. Primeiro, quem paga, no caso da energia, é o consumidor final. Como a gente não tem consumidor, aí a gente é superavitário na produção, o estado de Mato Grosso produz 14... exatamente, 14 milhões de mega de produção que a gente tem e a gente consome 9, então a gente exporta 5. Então é o seguinte, quem produz não paga imposto, quem paga imposto é quem consome. Como a gente tem uma população pequena, quem está consumindo, quem está pagando esse imposto é o cara lá do Nordeste ou as outras regiões lá. E aí o estado acaba perdendo do ponto de vista fiscal. Agora, isso é uma legislação federal, entendeu? É uma legislação que o Estado não tem como fazer alteração. Quem está tentando trabalhar muito forte nessas alterações e até em algumas coisas é o deputado Fábio Garcia, né, que inclusive é oriundo do setor, entende muito bem esse setor de Minas e Energia, e ele está trabalhando algumas propostas para tentar baratear principalmente a tarifa que é cobrada aqui no estado de Mato Grosso, que é uma tarifa alta, que o Estado acaba pagando, né, como diz, pelo rico do Nordeste ou do Sudeste. Né? Mas agora, Mato Grosso pode tentar minimizar isso. Agora, outra coisa que eu acho que é importante a gente colocar, que é o seguinte, fala assim, não, é que a tarifa do Estado de Mato Grosso de ICMS de energia é mais alta do Brasil. Não é verdade. Tá? A tarifa do Estado de Mato Grosso, por exemplo, é menor do que a tarifa de Goiás. A tarifa, por exemplo, de Minas agora acabou subindo. A tarifa do Mato Grosso do Sul também é equivalente à nossa. Então, assim, o fato é que a tarifa sobre a energia elétrica no Brasil, ela é uma tarifa alta no Brasil inteiro, não é exclusividade nossa. Tem outras regiões no Brasil até que são mais altas até do que o nosso. Acontece que a população é menor. E o problema, na verdade, não é só a população. O problema é o seguinte, quando você tem estado grande e populoso, como é São Paulo, você tem muita gente consumindo, dá para o Estado baixar a tarifa, porque a arrecadação daí é maior por conta da base que é maior. Como o Estado nosso é pequeno, e aí acontece com outros estados também, a tarifa ela acaba sendo maior, porque o consumo, o ICMS ela acaba sendo maior para compensar as contas do Estado. Agora, assim, é importante a gente colocar claro isso. Muita gente falava assim, eu mesmo, antes de entrar no governo, falava assim, peraí, a tarifa é muito cara. Realmente é cara, mas isso não é exclusividade do Estado de Mato Grosso, não. Isso é uma realidade do Brasil. Infelizmente, é uma realidade do Brasil. Agora, como que você resolve esse problema? Ou tenta minimizar? Enxugando a máquina. O que está acontecendo hoje no Brasil é o seguinte, por que você tem que cobrar tanto imposto, ou por que você tem que fazer esse processo todo? Porque a máquina do Estado, ela acabou ficando pesada demais, ela acabou consumindo demais, e é que nem uma empresa. Ou seja, qual é o jeito de você arrecadar recurso para rodar essa empresa que é o governo do Estado aqui em questão? Arrecadando impostos. Agora, se você não enxugar essa máquina, cada vez você vai botar pressão em quem paga impostos mais. Por isso que foi a decisão do governador Pedro Táxi nesse ano, de fazer um reajuste na máquina do tamanho do que é o governo do Estado de Mato Grosso, cortando cargos, juntando secretarias, cortando cargos comissionados, o tal do contingenciamento. Não só o contingenciamento, mas a reforma administrativa que foi feita. Revisando a estrutura. Secretário, mas é possível, por exemplo, que a SEDEC, por meio da pasta mesmo, invista, por exemplo, nas hidrelétricas? Mato Grosso tem um grande potencial por meio dos seus rios para conseguir gerar essa energia, além de outros tipos de energia. Mato Grosso é muito quente, energia solar, por exemplo. Vamos lá. Assim, eu acho que o termo talvez não seja a SEDEC ou o Estado investir nisso, mas criar um ambiente para que se invista, né? Então, assim, o que a gente já fez esse ano? Por exemplo, a gente assinou um convênio do CONFAS, onde a partir do ano que vem, a partir de 2016, aquele microgerador de energia renovável, especialmente energia solar, não vai pagar o ICMS sobre aquela energia gerada, que até então ele pagava isso. O que significa dizer que, na prática, que se você implantar um painel solar na tua casa, para o seu consumo, você não vai pagar imposto daquilo lá. E se você gerar na rede, também você não vai pagar imposto daquele valor, né? Então, assim, isso é um avanço que a gente vai ter a partir do ano que vem, muito significativo para o setor de energia. Por exemplo, uma coisa que a gente barrou esse ano, também para o setor do setor energético, existia uma proposta de criação do FETAB Energia. Né? A gente teve um entendimento no executivo que não faz não tem lógica você criar uma nova taxa
sobre esse setor de energia. Então, a gente também vetou, por exemplo, uma proposta que veio da Assembleia Legislativa com relação à criação dessa nova taxa sobre o setor energético. Então, isso já foi avanço. Outra coisa que a gente está discutindo agora, nesse momento, e a gente já tem muito bem consolidado, que vai servir muito bem para o setor de energia e também para outros setores da indústria de uma maneira geral, é que a gente vai fazer uma nova legislação a partir do ano que vem, onde a gente vai isentar o pagamento do diferencial de alíquota, ou seja, o imposto, para quem fizer investimento em ativo fixo. Então, significa dizer assim, olha, eu vou construir, eu vou trazer uma nova máquina, eu vou trazer um novo... Então, o que você trazer de fora dessas máquinas, desses implementos que não são produzidos aqui no estado de Mato Grosso, você não vai pagar imposto. Ou seja, isso vai dar talvez seja uma das medidas mais anticíclicas que a gente pode ter para fomentar o investimento e a atração de investimento no estado. Secretário, eu disse na primeira parte que o senhor é um super secretário porque responde por várias frentes. Vamos falar de turismo também. Mato Grosso tem um grande potencial de turismo de negócios e o turismo mesmo contemplativo, ecológico, mas pouco se fala nisso. O que tem sido feito, quanto de investimento já aconteceu e como que estamos em Chapada, com a Salgadeira e com o Mirante, que muitos ficaram frustrados com o fechamento dessa parte turística, que até hoje a gente não tem novidade. Vamos lá por partes. Então, assim, a gente, dentro dessa nova também ótica do turismo, de olhar o turismo não como simplesmente passeio e tal, mas é um business. O turismo, quem vive do negócio do turismo, ele quer ganhar dinheiro, né? E não é pecado, muito pelo contrário. Então, dentro dessa nova ótica, a gente trabalhou em 3 pontos, né, durante esse ano de 2015, que está no nosso acordo de resultado. O primeiro ponto, a gente trabalhou na revisão de todas as obras turísticas do estado. Então, por exemplo, assim, algumas regiões ficaram bravas ou insatisfeitas com nós, mas, por exemplo, assim, a gente cortou o investimento que ia fazer em um município que não tinha atração turística, mas na pavimentação do município. Poxa, para que eu vou fazer uma pavimentação lá se não tem atrativo turístico? Então, a gente cortou investimentos nessa área. Por exemplo, a gente revisou, por exemplo, alguma praça que estava indo para o município, para o interior, que também não tinha atrativo turístico. Então, a gente revisou todos os projetos. Era um mapeamento. Um mapeamento e revisou todos os projetos de umas obras que são do Prodestur, que são um investimento de 250 milhões de reais, de qual a Salgadeira, por exemplo, faz parte. Então, por exemplo, nessas obras, a gente quis colocar em obras de fato que tem o cunho em municípios que tenha cunho turístico e potencialidade turística, né? Então, por exemplo, as obras das pontes das Transpantaneiras, que estão sendo entregues agora, 11 pontes, é com obra disso. As obras aqui no entorno de Cuiabá, que liga a Chapada, que está sendo feito por aquele projeto Proestradas, Baixada Cuiabano, muito daquele recurso é recurso que veio das obras turísticas, né? O recurso do Prodestur, desse programa de desenvolvimento. Então, assim, a gente procurou trabalhar muito forte com relação a isso. Trabalhamos também muito forte com relação a gente precisa de um produto, a gente precisa de um case, né? Do mesmo jeito que Mato Grosso do Sul tem Bonito, do mesmo jeito que Rio Grande do Sul tem Gramado, a gente precisa de um case para vender. E aí a gente determinou, né, foi uma determinação tomada em conjunto com o governador, que o produto mais pronto que a gente tem é esse corredor do ecoturismo, que é Pantanal, Cuiabá, Chapada, toda a parte do Poconé, Mimoso. Jaciara, aqui. Então, assim, esse é o corredor do ecoturismo. A gente talvez é o produto mais pronto. Então, a gente fez um processo esse ano, né, muito forte de trabalhar junto com as prefeituras, de fazer mobilização, de trabalhar junto com o setor empresarial, entendeu? E também de promoção e divulgação. Então, a gente resgatou, por exemplo, esse ano, a feira de abertura da temporada turística do Pantanal. A gente resgatou, por exemplo, esse ano que vai acontecer, se eu não me engano, eu acho que já fazia hoje 6 anos, se eu não me engano, que não existia, a FIT, que é a Feira, né, Internacional do Turismo do Pantanal. A gente participou, por exemplo, de eventos de lançamento em São Paulo, no sul do Brasil, fora do Brasil, até Londres. Né? O pessoal fala, mas vai lá vender, não tem nada. Eu falei assim, tudo bem, mas a gente ainda tem boas coisas. E nesse caso, o ótimo é inimigo do bom. Se a gente ficar esperando o ótimo, a gente nunca vai realizar. Então, assim, a gente já tem bons produtos, a gente tem que fazer essa divulgação. Então, assim, a gente fez um trabalho muito forte. E o terceiro trabalho que a gente fez muito forte dentro do turismo foi o mapeamento de 253 pontos turísticos que a gente tem dentro do estado. Né? Então, assim, a gente mapeou todos esses processos, todos esses pontos, em todas as regiões, e está terminando de compilar isso. E para o ano que vem também, a gente já está propondo isso, a gente vai fazer uma lei estadual de instâncias turísticas.
tá? Que vem a ser? Então, isso é um modelo que a gente está copiando de São Paulo. São Paulo tem isso. A gente vai criar uma sistemática para falar, o município é uma instância turística, não é? Pode ser uma instância turística do ponto de vista religioso, pode ser uma instância turística do ponto de vista de turismo de negócio, pode ser uma instância turística do ponto de vista... Então, esse município vai ter um selo. O que isso é bom para o município? Primeiro, que a gente está querendo criar um orçamento onde, com um município como esse, que ganhou um selo, né, tem todo um critério para ser, não pode ser simplesmente, tem um critério técnico para ser isso. Vai ser, por exemplo, Chapada vai ser uma instância turística, certo? Do ecoturismo. Então tá, esse município vai ter um orçamento a mais vindo do Estado, 1 milhão, 1,5 milhão, para quê? Para usar em obras para fomentar obras do turismo. E não só obras do turismo, mas, por exemplo, isso pode também dar uma celeridade no processo, seja com o Ministério do Turismo, ou seja, por exemplo, através de emendas parlamentares. Ou seja, tornando esse processo mais sério. E também cria um brand, né? Você cria uma marca, né? Ou seja, o município... Eu sou do interior do estado de São Paulo, vim há 10 anos para lá. Fui criado numa cidade próxima a Bauru, né? É uma cidade de Avaré, que é uma instância turística. Né? Ou seja, a partir de uma lei como essa lá, ela dinamizou a instância turística, por exemplo, do polo lá de Avaré. E a gente pode ter esses modelos aqui também. Então, isso é uma proposta que a gente está fazendo também para o ano que vem. Chapada, Salgadeira, Mirante. Perdão de não ter respondido. A Salgadeira, o projeto da Salgadeira, a gente pegou desde o começo do ano, demos ordem de serviço para retornar, a empresa infelizmente não retornou, conversamos de novo, N fatores, a gente notificou a empresa para ela encerrar as obras, né? Não encerrar não, para deixar as obras, ou seja, para rescindir o contrato, porque infelizmente ela não tocou conforme está no contrato. Tem uma série de discussão. No ano passado, de 2014, a empresa fez mais de 20 protocolos dentro da Secopa, que a Secopa nunca, né, tinha respondido a elas. Ficou um jogo de empurra. Ficou um jogo de empurra e chegou no momento que não dá mais, ou vai ou racha, né? E aí a gente tomou a decisão de rachar. Então, infelizmente, não era a decisão que a gente gostaria de fazer. A gente queria que ela estivesse sendo entregue agora esse mês, que era o que a gente foi combinado lá há 6 meses, 8 meses lá atrás, né? Mas a empresa não cumpriu. Mas, infelizmente, a empresa não cumpriu, então a gente tomou a decisão para rescindir. E deve judicializá-la. Provavelmente. Mas aí a gente tem que começar de novo do zero. Ou seja, começar todo esse processo. Infelizmente, uma das coisas que é diferente no setor público do setor privado. No setor privado você teria feito um acordo, você teria resolvido e passasse para frente. No setor público o processo burocrático ele é um pouquinho mais demorado. Então a gente vai ter que começar de novo, começar com outro projeto, fazer uma nova licitação, uma vez que não tem segundo colocado dentro do processo da Salgadeira e começar o processo totalmente de novo. Do zero. A população vai ter que ter um pouquinho mais de paciência. Mas, olha, saiba a população que a gente está trabalhando incansavelmente para resolver isso. Para encerrar nosso bate-papo, vamos falar de relacionamentos. Eu queria só que o senhor comentasse comigo o relacionamento com a Assembleia Legislativa. Temos a CPI da sonegação fiscal, que o senhor citou já, e alguns imbróglios têm acontecido em algumas audiências. O deputado José Carlos do Pátio, inclusive, vem falando que existe uma indústria de liminares. Aí muitas empresas conseguem continuar tocando seus negócios no Estado por meio de liminares, mesmo com irregularidades, sem conceder os empregos diretos e indiretos prometidos, sem garantir condições de trabalho para esses trabalhadores. Como que o Estado tem visualizado essa situação? Olha, especificamente com relação à CPI, né, de incentivos fiscais, a gente teve um bom relacionamento desde o começo, né? A gente sempre colocou de portas abertas a secretaria, entendeu? Abrimos o que puder abrir, estamos contribuindo. A CPI sempre pede dados para a gente está provendo os dados todos que a CPI, a gente teve um bom entendimento com isso. E, inclusive, prova disso é que a própria legislação que a gente está escrevendo do novo incentivo, a gente está escrevendo a 4 mãos. Né? Estamos escrevendo em conjunto, porque isso facilita depois o processo até do trâmite dentro da Assembleia. Então, assim, a própria Assembleia, a própria CPI, e os membros da CPI dentro disso têm sido extremamente colaborativos com o Executivo. Então a gente está conseguindo trabalhar muito bem assim, com relação a eles. E toda vez que a gente tem conseguido um trabalho, até através do líder, né, do governo também, o deputado Wilson Santos, a gente tem tido um relacionamento excelente, sabe, de colocar o ponto de vista, de ter um entendimento. Mas há essa indústria de liminares? Olha, assim, é difícil a gente falar até do Poder Judiciário, do que está o outro processo, entendeu? Eu não sei especificamente do que foi essa declaração. Mas percebe-se esse entrave por causa das liminares? Olha, no nosso caso específico de incentivos fiscais, não. Tá? No caso específico do Prodeic, né? Tem outros casos, que é outro processo, mas, por exemplo, assim,
A gente, nesse ano, de todos os processos que a gente pediu suspensão e desenquadramentos, foram concedidos, se eu não me engano, 4 liminares, né? Das 4 liminares, apenas uma ainda que, se eu não me engano, está valendo. Então, assim, a gente não tem tido muito esse problema do ponto de vista de PRODEIC, tá? De incentivo fiscal com relação a isso. Agora, tem outros programas que aí eu já não posso comentar. Tá certo, secretário, a gente agradece imensamente sua participação aqui na RDTV. É um prazer estar aqui com vocês e sempre que convidado, voltarei. Tá ótimo, obrigada. E você continue com a gente acessando o portal RD News e também o canal do RDTV, tanto no portal quanto no YouTube. O endereço no portal é rdnews.com.br/RDTV. Continue com a gente, RDTV, TV Web todo dia.